Vamos dar início à nossa aula de hoje. O tema taxa de retorno. Então, é sequência praticamente do que a gente está vendo. Estamos no capítulo 18, item 18.2 do livro do Martins, que vai falar mais precisamente da taxa sobre os investimentos. Falando da contabilidade, da evolução, né, da contabilidade nos últimos anos, a forma como o empresário vê o negócio mudou, né, ao longo do tempo. Então, antigamente se computava apenas o balanço da empresa, o DRE da empresa, enfim, vamos chamar de os números principais, né? Só que em algum momento as pessoas começaram a olhar e a fazer novos cálculos, né? E aí a gente tem, por exemplo, a própria margem de contribuição para ajudar na tomada de decisão, a margem de segurança para ajudar na tomada de decisão e a taxa de retorno também. Então, em algum momento, o empresário não ficando muito satisfeito com seus resultados, ele quis novas ferramentas, né? Foram desenvolvidas novas ferramentas para auxiliar na tomada de decisão. E a taxa de retorno é uma delas. É um cálculo que é relativamente simples de fazer, a gente já vai ver a fórmula daqui um pouquinho, e que dá uma dimensão do quanto essa empresa está tendo de retorno em relação ao total investido, né? Que, por exemplo, eu posso investir R$ 1 milhão em um negócio e obter um lucro muito pequeno, ou obter um lucro mediano, mas de fato, qual é a taxa de retorno? E por que comparar taxa de retorno? Porque eu tenho outras opções. Então, não é porque eu gastei 1 milhão em um negócio que provavelmente está, nesse momento, digamos, está me dando prejuízo ou está me dando retorno muito baixo, que eu vou morrer com ele, né? Então, essas ferramentas, elas servem justamente para a gente fazer comparações, né, entre aquilo que o meu negócio está apresentando, né, de retorno, e outras possibilidades. Lembrem-se que eu canso de falar para vocês, nós temos outras opções. Então, assim, todo o valor investido em um negócio, para você abrir uma empresa, locar um galpão, contratar pessoas, máquinas, etc., isso tudo tem um custo, tem uma organização, um planejamento. Então, esse valor investido precisa, de fato, te apresentar resultados. E, de preferência, resultados positivos, né? Ninguém entra em um negócio para ter anos e anos seguidos de prejuízo. O resultado é a falência. Então, essas ferramentas servem para a gente comparar o que o meu negócio está apresentando e o que os outros também estão. E dentro do meu próprio negócio, a gente pode, por exemplo, uma empresa que tem muitos produtos, pode calcular isso de forma individual, e aí eu posso definir, por exemplo, não, o produto ABC não me dá retorno, eu tiro ele da linha de produção, porque o retorno é muito baixo ou é negativo. Então, são ferramentas que no dia a dia ajudam o gestor a tomar melhores decisões. Bom, então, para introduzir o assunto, né, a melhor maneira de calcular o sucesso de um empreendimento é através do retorno sobre o investimento realizado. Para a gente calcular a taxa de retorno, e aqui uma fórmula bem simples, bem tranquila, a gente vai utilizar o lucro antes do imposto de renda e antes das despesas financeiras, o DF aqui é a despesa financeira, dividido pelo ativo total, pelo total do investimento da pessoa, tá? Então, é uma fórmula relativamente simples, é um resultado dividido pelo outro e pronto. Nós temos essa taxa, e essa taxa ela vem apresentada em porcentagem, por se tratar de uma taxa, tá? Observação: para este cálculo, não devemos adicionar as despesas financeiras, ou seja, elas não devem constar no cálculo, pois são derivadas do passivo, dos financiamentos, tá? E não do ativo. Então eu quero fazer uma relação entre ativo, o total que eu investi. Então eu vou pegar o lucro antes do imposto de renda, eu vou deduzir despesas financeiras
e vou dividir isso pelo total do ativo. Aqui só a título de... Deixa eu só abrir aqui uma ferramentinha. Aqui só a título de informação, né? Eu peguei um balanço antigo que eu tinha aqui, só para mostrar para vocês. Total do ativo está fácil, tá aqui, então é o balanço patrimonial, eu pego o total do ativo aqui, ó, tá? No período que eu estou analisando, nesse caso aqui, 2019, resultado em 31/3/2019, tá? Então, total do ativo, 14,450 milhões. E vou dividir, né, utilizar essa informação juntamente com o resultado. Resultado operacional. Antes do resultado financeiro. Ó, importante. Ó. Antes do resultado financeiro e da equivalência patrimonial. Então, eu tenho que pegar um valor onde eu ainda não tenha descontado o imposto de renda e aonde não constem as despesas financeiras, certo? Nesse caso aqui, foi um resultado negativo, tá? De 43, aqui vai ser 1.000, um resultado negativo, certo? Então, só a título de informação, esses números normalmente estão visíveis nas informações das empresas, tá? Então, é um valor e é um número que é fácil da gente calcular. Aqui eu peguei números aleatórios só para a gente visualizar os cálculos, a metodologia de cálculo. Então, para eu calcular o retorno sobre um investimento, o que eu preciso? Da apuração do lucro e do total investido, certo? Então, eu fiz aqui o cálculo bem simples de 3 produtos, produto A, produto B, produto C, e aí a metodologia é aquilo que eu lucrei dividido por aquilo que eu investi, tá? O resultado vai dar em porcentagem. Então, isso aqui seria, né? Eu lucrei 1.350 no período e investi 17.000 nesse mesmo período. Resultado, 7,79% de taxa de retorno. Então, o meu negócio, nesse exemplo, desse produto A, ele me dá um retorno de 7,79%. Se eu calcular o segundo produto, produto B, onde o lucro, antes do imposto de renda e sem deduzir as despesas financeiras, foi de 23.500 e o valor investido de 80.000, eu chego em um retorno de 29,38%. No meu exemplo C, o lucro foi de R$ 34.750 e o total do investimento de R$ 172.400. Eu tenho, então, um retorno de 20,16%. Para que comparar, como eu estava dizendo para vocês? Digamos que no meu exemplo eu chego aqui que o produto A deu um retorno negativo, né, de 7,79%. Bom, é viável manter esse produto na linha de produção? Se o retorno dele é negativo, se eu tenho outras opções que estão me dando um retorno muito, muito bom, por sinal, muito considerável, como 20% e 29%, então ajuda o gestor a decidir. É claro que o gestor não vai decidir apenas com esta informação, tá, pessoal? Não estou dizendo que não, eu calculo e aí eu pego a taxa de retorno, se ela for muito pequena ou se ela for negativa, eu tiro, elimino da minha vida esse produto. Não é assim. As decisões são tomadas em conjunto com outras informações. Essa informação é apenas uma delas. Então é claro que eu vou olhar também, né, eu posso olhar para a margem de contribuição, eu também posso olhar para a margem de segurança, eu também posso buscar outros indicadores que a gente até viu lá em administração financeira e orçamentária, já tem algum tempo, para ajudar a tomar melhores decisões. Então, não significa que eu peguei esse resultado e eu escolho, não, esse produto eu elimino, esse produto eu continuo, tá? Então, é uma ferramenta a mais para entrar numa lista enorme para que os gestores possam
decidir melhor, certo? Digamos que eu olhando, né, se esse número for negativo, ó, menos 7,79%, me deu uma vontade enorme de, não, eu vou deixar de produzir esse item, esse produto A. Eu tenho que levar em consideração também a capacidade ociosa da empresa. Então, para produzir esse item A, eu tenho máquinas, eu tenho mão de obra, eu tenho uma estrutura que eu estou utilizando para esse processo produtivo. Então, assim, se eu deixar de produzir, toda essa estrutura fica parada. Ou eu consigo realocar essa estrutura e dividir, né, essa minha produção A. Se eu conseguir realocar o maquinário, se eu conseguir realocar a mão de obra no produto B e no produto C, sem maiores gastos, sem maior dor de cabeça, aí é outro ponto de vista. Mas o que eu faço com aquilo que já está investido para produzir esse item A? Tá? Então eu tenho que pensar nessas possibilidades. Como eu disse, outro elemento que ajuda é a margem de contribuição. Às vezes, a gente já viu em aulas passadas, mesmo tendo uma margem de contribuição bem pequena, ou mesmo o produto não apresentando, no final das contas, lucro, eu mantenho, porque ele vai me ajudar a pagar os custos fixos. Tá? Lembrem-se, se eu eliminar o produto A, eu continuo com o mesmo valor de custo fixo da empresa. Tá? Os custos e despesas variáveis claramente vão reduzir, mas o custo fixo continua o mesmo. Então eu preciso, de fato, somar uma quantidade considerável de informações, de indicadores, né? E dentro deles a taxa de retorno, para me auxiliar nessa tomada de decisão. Tá ok? Se vocês tiverem alguma pergunta, interrompam aí, abram o microfone e me chamem, tá ok, pessoal? Que eu vou direto aqui. Positivo. Vamos fazer um exemplo. E aí é o mesmo exemplo que está no livro, então depois que vocês forem ver o capítulo do Martins, vocês vão encontrar esses mesmos valores. Então, exemplo. Nós temos aqui uma linha de produção com 3 produtos, A, B e C, onde os custos de produção variáveis por unidade são R$150 no produto A, 280 no B, 210 no C. E aonde eu tenho também um custo de produção fixo por mês do produto A, 20 mil, custo fixo mensal, do produto B, 10 mil, e do produto C, eu não tenho essa estimativa. Tá? Continuando o exemplo. As despesas de venda, que são despesas consideradas variáveis, neste exemplo, são 10% do preço de venda, o que representa 20 mil por mês. As despesas administrativas, são despesas fixas, custam para essa empresa 40 mil reais por mês. A quantidade produzida de itens, 1.000 unidades para cada produto. Então, o produto A, B e C tem 1.000 unidades de cada um, sendo produzidas. Preço de venda, também por unidade de produto. O produto A é vendido a R$250, o produto B a 420 e o produto C a R$330. De posse dessas informações, a gente começa a fazer algumas contas, né? Aqui também essas informações são dadas, né? A única coisa que, na verdade, a gente faz são as somatórias. Então, a disponibilidade desses produtos, a quantidade e o valor de estoque desses produtos, aquilo que eles têm em comum, tá? Valor a receber líquido, que também a gente pega o valor do preço de venda multiplicado pela quantidade, né? Imobilizado, valor líquido do imobilizado, calculam-se os totais individuais,
produto A, produto B e produto C, o total que eles têm em comum e a somatória total. Diante dessas informações, é possível a gente elaborar uma demonstração de resultados, né? Uma DRE. E aqui é só calcular, tá? Eu normalmente, para facilitar a minha vida, faço tudo no Excel, porque assim você calcula a coluna 1, é só replicar as fórmulas na coluna 2, 3 e assim sucessivamente. Então, tenho usado bastante o Excel para fazer essas contas e tem ajudado e agilizado bastante. Receita total é o cálculo onde a gente tem o preço de venda vezes as quantidades produzidas, tá? Então, na linha eu tenho a individual e no final da linha sempre o valor total, isso é normal. As despesas variáveis também foi dado, os custos variáveis também a gente faz a matemática, também é dado. E aí a gente tem a primeira margem de contribuição. Aqui a novidade é que vocês vão ver duas margens de contribuição. A primeira margem de contribuição, que é aquela que a gente veio calculando até então, e uma segunda margem de contribuição. E essa é a novidade para a aula de hoje. Então, a primeira margem de contribuição, eu pego a receita total e tiro as despesas variáveis e o custo variável. Eu tenho a primeira margem de contribuição. Então, 250 mil menos 25 mil menos 150 mil me dá um resultado final de 75 mil reais. E assim sucessivamente para o produto B e para o produto C e para os valores totais. Tá? Mesma metodologia. De modo que, produto B, eu tenho uma margem de contribuição de 98 mil, o produto C de 87 mil e o total dessa margem de contribuição, 260 mil reais. O enunciado desse exercício, desse exemplo, nos mostrava custos fixos em comum de 20 mil reais do produto A, 10 mil reais do produto B e nada para o produto C. De posse da primeira margem de contribuição, o que a gente faz? Esta primeira margem de contribuição menos os custos fixos em comum vão dar para a gente a segunda margem de contribuição. Então eu faço mais uma subtração e aqui nós encontramos agora a segunda margem de contribuição. Deduzindo 75 mil menos os 20 mil, eu tenho 55. 98 menos 10 eu tenho 88. 87 menos 0 eu tenho 87. Segunda margem de contribuição, 230 mil. Após o cálculo da segunda margem de contribuição, nós ainda vamos deduzir mais custos fixos comuns, as despesas de venda, também comuns, e as despesas administrativas, também comuns. Chegando assim, num resultado que, para este exemplo, é um lucro de 100 mil reais. Tá? Vou apagar aqui para voltar. Ok. Tendo esses resultados e tendo a apuração do lucro, a gente já pode calcular a taxa de retorno. Então, eu vou calcular a taxa de retorno com base na segunda margem de contribuição encontrada. Eu posso calcular isso para cada produto, A, B e C, como também posso calcular pelo total, que é a somatória dos produtos. Bom, produto A, margem de contribuição, 55 mil reais. Investimento identificado, 105 mil reais. Taxa de retorno identificada, 55 dividido por 105, me dá uma taxa de retorno de 52,38%. A mesma coisa para o produto B. Segunda margem de contribuição, 88 mil. Investimento identificado, 260 mil. Taxa de retorno, 88 dividido por 260, 33,85.
Produto C a mesma coisa, 87 por 170, 51,18. Total, e o total vai ser uma média, 42,99%. Bom, por aqui já dá para perceber que o produto que me dá um menor retorno, comparando os três produtos, é o produto B. Enquanto o produto A retorna acima dos 52% e o produto C também, acima de 50%, o produto C fica abaixo de 50%, me dando um retorno de 33%. Pegando esses valores e calculando agora de maneira geral o lucro obtido, R$100 mil, pelo total do investimento realizado, a soma de todo o investimento realizado dessa empresa, nós chegamos a uma taxa de retorno sobre o investimento total de 12,5%. Então, significa que essa empresa, produzindo A mais B mais C, 3 produtos, tem um rendimento, um retorno, melhor dizendo, sobre o total investido de 12,5% no período. Conclusão. Cada produto gerou uma margem de contribuição, uma segunda margem de contribuição sobre o investimento. E, em média, então, a margem de contribuição 2 para os 3 produtos somou-se, 43% de média. O produto B participa na redução desta taxa, porque o produto B foi o único que destoou. Enquanto o A e o C tiveram um rendimento acima de 50%, o B ficou na casa dos 33%. O retorno global, ou seja, o retorno geral da empresa, apresentou 12,5% no período, após a dedução dos custos, das despesas e do investimento. Mais um quadrinho sobre retorno sobre investimento. Então aqui o cálculo foi feito de uma maneira diferente, só isso, tá? Então eu peguei o lucro individual de cada produto, produto A, produto B e produto C, o lucro total que a gente já tinha também, e foi feita a divisão pelo valor investido em cada produto e, por fim, pelo valor investido em sua totalidade, o que a empresa investiu como um todo. Resultados. A taxa de retorno do produto A para um período, 13,14%. A taxa de retorno para o produto B, 9%. A taxa para o produto C, 17,13%. De forma que a taxa geral, global da empresa, teve um retorno de 12,5%, a mesma, obviamente, que a gente acabou de ver no slide anterior, tá? É isso. Lembrem-se de que quando eu falo de taxa de retorno, eu estou mencionando apenas uma ferramenta que tem por finalidade auxiliar o gestor na tomada de decisão. Lembrem-se que é uma ferramenta. Eu não vou decidir aumentar uma produção ou retirar um produto de produção só com base nela. Tá? Então, é uma ferramenta que vem auxiliar, ela vem somar a outras várias ferramentas. Tá? Eu posso usar margem de contribuição, eu posso, obviamente, olhar para o lucro que esse produto A, B ou C está dando individualmente para a empresa, mas eu tenho que lembrar também das questões, se é uma produção, se tem maquinário investido, se tem a compra de insumos, se tem mão de obra, tem custo fixo, então eu tenho que levar em consideração uma série de fatores para que, de fato, quando chegar a hora de tomar a decisão, eu tenha clareza na decisão que eu estou tomando. Se obviamente, a gente busca sempre tomar a melhor decisão, não é? Então, não dá para tomar uma decisão com base em apenas um indicador.
a gente tem que se apoiar, claro, em vários relatórios, em vários indicadores, em várias possibilidades. Tá ok?